No último dia 20 eu fiz 33 anos. E acho que um aniversário nunca me fez pensar tanto. Eu achei que eu ia sentir que eu tava fechando um ciclo, mas aconteceu exatamente o contrário. Não porque alguma coisa mudou de um dia pro outro, mas porque eu percebi que eu queria recomeçar. E esse vídeo, ele é sobre isso. Se você chegou por aqui agora, eu sou a Pamela, sou brasileira, eu moro em Portugal há quase 5 anos com o meu marido Guilherme. Um detalhe sobre mim é que eu convivo com a depressão desde os meus 15 anos de idade, entre idas e vindas, faço tratamento. Eu acho importante falar disso porque isso também faz parte de quem eu sou. Durante muito tempo eu tive a impressão de que para aparecer na internet, de que para conseguir me expor aqui, eu precisava estar bem, eu precisava esperar a fase ruim passar. Mas a vida não funciona assim. E então eu quero construir um canal, não aquele onde tudo parece perfeito. Eu quero construir um lugar para viver a vida realmente como ela é. E alguns dias são mais leves que outros. Deixa eu falar uma coisa boba que ficou na minha cabeça. 33 não é uma idade qualquer. Pra começar, e já deixo o disclaimer que eu vou ser nerd aqui, 33 é a maioridade hobbit. E no mundo do Tolkien, os hobbits eles só viram adultos aos 33 anos. Antes disso, eles são considerados crianças grandes. Eles estão na adolescência, se eu não me engano é esse o nome. E eu acho que eu combino com isso de um jeito perfeito, porque além de estar virando uma adulta hobbit agora, eu também tenho a altura de um. Se me colocassem ali na festa do Bilbo e do Frodo, ninguém ia notar a diferença, passava despercebida. Pode parecer uma coincidência, mas eu gosto quando um número consegue carregar tantos significados diferentes. Porque tem outro lado também. 33 anos é a idade de Cristo, a idade da travessia, da morte, do recomeço, da ressurreição. E eu não levo isso de um jeito pesado, mas tem alguma coisa nessa ideia que me toca. A de que aos 33 dá pra deixar morrer quem a gente foi, pra começar a virar quem a gente quer ser. E quem eu quero ser é, sem dúvidas, um reflexo do que ele foi. Agora, falando sério, os primeiros meses desse ano passaram voando. E a sensação é estranha. Em janeiro eu comecei o projeto 33. Eu gravei aqui o primeiro vídeo cheio de intenção. Aí veio o inverno e quem mora aqui em Portugal sabe como foi, tempestade atrás de tempestade. Teve até alguns deslizamentos de terra, famílias que ficaram desabrigadas aqui em bairros bem próximos de mim. E no meio disso tudo, um cachorrinho chamado Toji apareceu, chegou nas nossas vidas, assustado, traumatizado, machucado, precisando de uma casa e ficou por aqui. Nesses 6 meses eu também comecei a treinar, e aí eu parei de treinar, e quem nunca caiu nessa? Mas também tem coisa boa, eu terminei o meu curso de Motion Design, depois de um tempo ali em que eu estive longe, né, dessa área criativa, dessa carreira criativa, eu decidi voltar e eu finalmente terminei o curso. Na realidade, termina oficialmente amanhã, dia 2, que é o dia final, né? Em junho, agora mais recente, o Guilherme me deu de presente de aniversário uma viagem ao Gerês. E é lindo, o Gerês é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza, então cachoeiras e trilhas e mata fechada eu adoro. Foi lindo e foi exatamente o que eu precisava para colocar minha cabeça no lugar antes de chegar ali, já nessa novidade, com um ânimo melhor, né? Fato é que entre uma coisa e outra acontecendo ali, eu pisquei, pum, Júlio, tô aqui, pisquei, tô aqui.
Vocês também tiveram essa sensação? Porque eu tive muito essa sensação de que esse ano, assim, correu. Isso é uma coisa que eu tenho essa ideia de que quando eu era mais nova, mas eu acho que isso é um conceito geral, né? Quando a gente é mais novo, o tempo parece que passa mais devagar. Quanto mais a gente envelhece, a gente vai percebendo que o tempo é rápido. As coisas passam realmente muito rápidas. A sensação que eu tenho, pisquei, abri o olho, já estamos no meio do ano de 2026, gente. Que isso? O engraçado é que nesse tempo passei esses meses todos tentando organizar a minha vida, quando no fundo a vida estava me pedindo outra coisa. Falando um pouco sobre o Projeto 33, que foi algo que ficou, né? Não consegui levar adiante. A ideia do projeto era aproveitar os 150 dias até a data do meu aniversário, que foi no dia 20 de junho, para reconstruir algumas áreas da minha vida. E eu gravei o primeiro vídeo e a vida aconteceu. Muita coisa saiu do meu controle e muitos dias eu não conseguia muito fazer nada, quem dirá gravar. Meu ânimo não estava dos melhores e durante um tempo eu olhava para esse projeto e pensava, ai, lá vou eu de novo, mais uma coisa que eu não consegui terminar. Mas hoje, agora, eu tô olhando para trás de um outro jeito. Eu não falhei, eu só estava vivendo uma fase difícil. Continuar nem sempre significa seguir exatamente o plano. Às vezes, continuar é só voltar. Eu acho que foi a minha mãe que me ensinou isso. Como eu disse, eu me mudei pra cá em 2022 e em 2023, logo no início do ano, a minha mãe foi diagnosticada com mieloma múltiplo, que é um cancro no sangue, um câncer no sangue. Ela passou por toda a quimioterapia, chegou a entrar total em remissão, não tinha mais indícios e passou-se um tempo assim, foi um alívio enorme para todo mundo. Mas agora em maio, ao fazer os exames, o cancro ele apareceu ali de novo, o câncer apareceu, deu as caras mais uma vez. E isso foi complicado. Isso, pra minha cabeça, estando longe, não é fácil. Mesmo assim, ali surgiu uma esperança, porque ela foi pré-inscrita para participar de um estudo clínico, foi chamada até pelo Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, um hospital muito bom. Era ali uma possibilidade nova, uma porta que podia mudar muita coisa, mas infelizmente no fim ela não conseguiu entrar. Apareceu há um tempo atrás um nódulo na perna dela que agora vai precisar ser removido com uma cirurgia, já tá até com os procedimentos, foi feita a biópsia, tudo certinho, mas por conta desse nódulo que não tem correlação com a doença dela, ela não pôde entrar, né, no estudo clínico. E isso foi difícil porque era uma boa esperança para nós, para ela, e quando a gente recebe uma notícia assim, é inevitável pensar, e agora? Qual é o próximo passo? O que a gente faz agora? Mas uma coisa que eu admiro profundamente na minha mãe é que a fé dela não depende das coisas acontecerem do jeito que ela espera. A esperança continua, a oração continua, a vontade de seguir em frente continua. E eu percebi que é esse tipo de fé que eu quero aprender a viver também. Não uma fé que só existe quando tudo dá certo, quando tudo sai como planejado, mas uma fé que continua caminhando mesmo quando ainda não entende o caminho. Enquanto eu ficava pensando em planejamento, a vida na realidade estava me pedindo fé. E acho que foi justamente por causa desses últimos meses que eu entendi uma coisa. Eu não preciso de um plano perfeito.
A vida não é sobre ter tudo planejado ao detalhe, ela é sobre ter uma direção e voltar pra ela sempre que eu me perder. Então essa nova fase do canal, ela vai funcionar de um jeito bem mais simples. A minha ideia é que cada mês tem um tema e uma palavra e algo que eu quero viver antes mesmo de ensinar. Então é um tempo real. Julho agora vai ser o mês que eu quero falar sobre fé. E os outros temas vão aparecendo aí com o decorrer da vida. Vai ter vídeo todas as quartas-feiras, é a minha ideia. Caso falhe, acontece, a vida acontece, como a gente já entendeu, mas pretendo não falhar. Nesses vídeos o que eu quero trazer é um pouco de vlogs, talvez, falar sobre livros, leituras, conversar aqui como tô fazendo agora, talvez até algumas gameplays de jogos mais cozy gaming, assim, que eu gosto. Mas é isso, eu não quero ter a obrigação de ser perfeita, mas eu tenho a vontade de estar aqui presente. Isso é uma vontade minha, esse canal sempre foi. E aí, já que o mês de julho vai ser sobre a fé, eu quero falar um pouquinho sobre onde eu tô nesse caminho. Desde que eu cheguei em Portugal, foi a minha fé que me segurou. Foi o catolicismo que me deu chão quando eu não tinha mais nenhum. No Brasil, eu estava afastada de qualquer tipo de culto religioso. Já fui em todos os lados. Já fui em centro espírita, eu já fui em igreja evangélica, mas o que sempre tocou mais no meu coração é a missa, a igreja católica e todos os seus dogmas e preceitos. Eu acho que fazem sentido. Para mim, tudo me parece muito um manual da vida. E como uma pessoa extremamente analítica, eu gosto da ideia do manual e aquilo faz sentido pra mim. E não tô dizendo que é a religião certa, que é aquilo que todos devem acreditar, que todos devem seguir. Eu tô falando que é a minha, que é aquilo que eu acho que faz sentido pra minha vida, ok? E voltando aqui, nesse tempo, teve muitos dias em que eu não sabia nem o que pedir nas minhas orações. Muitas vezes eu só sentava na igreja, ou eu saía do trabalho no horário de almoço e ia para a igreja, me ajoelhava e ficava lá conversando com Deus sobre a situação da minha mãe, sobre a situação da minha vida, sobre estar longe. E agora, com a doença dela voltando, sempre é a religião, é o catolicismo que me abraça e que me acolhe. É para onde eu corro quando o medo aperta. E não que eu só procure quando existe o medo, mas é o conforto. A religião, para mim, ela me serve muito de conforto, ela me serve muito de alento para enfrentar momentos mais difíceis da vida. Então, esse mês eu quero dar passos de verdade para seguir na minha fé, para aprofundar a minha fé. Eu vou voltar para catequese. Eu estou fazendo a catequese porque quando eu era criança eu até cheguei a começar, mas não fiz primeira comunhão e nada dessas coisas, e eu quero fazer. O Guilherme, por conta da minha ida, da minha volta para a Igreja Católica, ele acabou também se convertendo e tá fazendo a catequese também. Então nós dois queremos retomar isso agora. Eu entrei no Clube Católico da Lari Farias, que abriu agora no final de junho. Eu me inscrevi porque eu acho que é importante eu não viver a fé sozinha. Eu quero gente caminhando comigo, eu quero gente que eu possa contar e que eu possa me espelhar e que possamos compartilhar. Eu acho que isso é algo importante. E falando agora também sobre o Gui,
tenho um sonho que eu carrego há muito, muito tempo, que é o casamento na igreja, o casamento religioso. Eu quero muito fazer o compromisso do meu casamento também na frente de Deus. E o Gui tá entrando comigo nessa, ele tá fazendo a catequese e nós estamos planejando nos casar. Nosso casamento vai acontecer no Brasil, né? Claro, para que nossas famílias estejam presentes, o casamento religioso. Nós já somos casados no civil, mas eu quero também fazer o casamento religioso com uma festa ali para algumas pessoas da família e para a gente comemorar essa bênção e assumir esse compromisso importante também diante de Deus. É o mais importante do que o papel, pelo menos para mim. E o que eu digo com isso é que não é sobre ser uma católica perfeita, porque eu realmente não sou. Não sou. É sobre deixar a fé ser parte da minha vida real. Com as minhas falhas, mas presente. Então, é basicamente isso. Eu fiz 33 anos e pela primeira vez em muito tempo eu sinto que não preciso começar uma nova versão de mim. Eu só preciso continuar me tornando quem eu já tô aprendendo a ser. E aí, se você estiver vivendo um recomeço também, eu espero que a gente possa caminhar juntos. Vou dizer aqui que você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações. Eu espero que eu realmente consiga seguir com esse canal e seguir com essa nova ideia. Não é bem um projeto, mas é um novo método para conseguir ir seguindo um raciocínio com os meus vídeos. E se inscreve, acompanha, se quiser. Por muito tempo eu tentei viver uma vida organizada. E hoje eu entendi. A vida pede alma.